Inicialmente, nós queremos cumprimentar os internautas, que via de regra, nesse horário, das 14h30, nós temos o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é online, a partir das 14h30. Portanto, nós queremos saudar os internautas dizendo que hoje nós vamos fazer o estacato do curso em razão da presença querida do nosso Sebastião Camargo. Nós vamos iniciar então a nossa atividade, que é um momento especial de dar informações ao nosso espírito, aumentar ainda mais a bagagem de sua passagem na Terra, com a convicção espírita e a responsabilização do salto de qualidade que precisamos encetar em nossa vida. Boa tarde, amigos. É uma grande alegria estarmos nessa casa hoje para uma tarde de estudos, uma tarde de reflexões e uma tarde festiva de reencontro de amigos, de dirigentes espíritas. Então, que sejamos todos nós bem-vindos à pátria do Evangelho, que o nosso coração possa transbordar de entusiasmo e de despertamento nessa tarde, onde estaremos com Sebastião Camargo. Sebastião Camargo é orador, divulga a doutrina espírita por todo o Brasil, já é autor desse livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. E Sebastião agora já está na sua terceira edição, 11.000 cópias vendidas desse livro, que é um material intenso para realmente despertar a consciência. É apresentador de um programa na Rede Boa Nova e na TV Mundo Maior, e trouxe o material dele para divulgação, que está logo ali fora, e nós ficamos imensamente contentes de estarmos tendo essa oportunidade de aprender. Então, através da USE Intermunicipal de Jales, juntamente com a USE Fernandópolis, hoje teremos mais um encontro feliz. Que Jesus possa potencializar a nossa vontade de despertar. Então, que Jesus nos ajude, nos incentive e que possamos nós permanecer nessa paz concedida por Ele. Que o Sebastião sinta-se envolvidos e desde já vamos vibrar muito amor para que esse seminário permaneça em nossa vida. Muita paz a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estar na pátria do Evangelho e tentar entender aqui se realmente somos o coração do mundo. Falar do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos, é muito simples, porque conforme encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos comentam esses ensinos e colocam-os ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, possa ou pode recebê-los. Por isto, a nossa gratidão a todos os presentes, aos nossos irmãos internautas, a tudo e a todos os seres que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível. E além de ser essa doutrina universal, Allan Kardec, na questão 145 do Livro dos Espíritos, anota que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, não começou com ele. E como se para não esquecermos, na questão 222, ele volta à baila afirmando: não cansamos de afirmar que a doutrina dos Espíritos existe desde a mais remota antiguidade. E como se ainda não bastasse, no item 6 da conclusão da mesma obra, ele narra mais uma vez:
o Espiritismo não é obra de um homem só. Ele existe desde a criação. E eu fico imaginando quando começou a criação. Porque Joana de Ângeles narra que o psiquismo humano tem quase a idade do universo. Eu quero crer que ela está falando do universo originário da teoria do Big Bang, que tem de 13 a 15 bilhões de anos. Se temos quase isto, pelo menos 10 bilhões de anos, vou colocar aqui por baixo. Porque ela narra que só o nosso corpo humano já conta de 3 bilhões e 800 milhões de anos a sua feitura pela natureza, ou por nós mesmos, já que nós nos fizemos segundo o que narra André Luiz. O nosso cérebro físico, para gerenciar melhor este corpo, segundo ela, tem mais de 500 milhões de anos. E o software para operar esse hardware divino, a inteligência, já conta de 200 mil anos que nós estamos usando-a para operar adequadamente esse cérebro. E para usar mais adequadamente a inteligência, ainda segundo Joana, estamos há 10 mil anos usando a razão. E é exatamente o que Kardec nos ensinou. Pensar, raciocinar, duvidar e indagar para que haja evolução. Falar dos ensinos dos Espíritos, como eu disse, é coisa muito simples. Porque se trata também, como Viana de Carvalho muito bem definiu, e Joana de Ângeles, homenageando na obra Atitudes Renovada, relembra os seus ensinos, dizendo que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E como o próprio Kardec coloca na obra Céu e Inferno, que o Espiritismo um dia, ou melhor dizendo, naquele momento, ele já afirmara, o Espiritismo congraçará todos os credos, como já vem acontecendo, em torno de objetivos comuns, que visem o bem da humanidade. Naquele momento era a crença no futuro, que a vida procedia ou continuava, melhor dizendo, depois da morte. E mais tarde, seria uma completa fusão. O que significa isso para vocês? Completa fusão entre todos os credos. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos, na lição de Lázaro, no capítulo 11, no item 8, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E se é essa doutrina que os Espíritos comentam para colocá-la ao alcance de todos, e eu fico imaginando quem são esses que foram chamados de todos. Porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que tudo cresce, tudo evolui. Desde o átomo primitivo, da mônada primordial, do princípio inteligente do universo, até o arcanjo, que já não serve mais, porque não é o final da escala, ao imensurável. E esse arcanjo começou por ser um átomo. E para que não houvesse dúvida, Francisco Cândido Xavier, na obra Antologia dos Imortais, para ser mais exato, o Espírito Adelino, informa-nos: fui átomo, fui vegetal, fui animal, não apenas animei, conforme acreditam alguns. E se analisarmos o conteúdo desta questão citada do Livro dos Espíritos, imaginando que nas primeiras etapas nós obedecemos enquanto ensaiamos para a vida os fenômenos físicos, mais tarde vamos comandá-los. Mais tarde ainda vamos comandar e dirigir os fenômenos morais. Hoje sabemos, conforme as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o que está no item 24 do capítulo 4,
que o nosso corpo biológico, o corpo físico, vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E Allan Kardec narra em O Livro dos Médiuns que o perispírito é a alma evoluindo, já que tudo cresce, tudo evolui. Portanto, se estudarmos as obras de André Luiz, veremos que as nossas células físicas, conforme está na obra No Mundo Maior, vão transformar-se em células psi, as células do corpo perispiritual. E de lá vão comandar os fenômenos físicos que está acontecendo cá. E se mais tarde esses elementos vão comandar e dirigir o fenômeno moral, para o Livro dos Espíritos, na questão 72A, a individualidade moral é a inteligência. E o ser espiritual é a consciência. Para que eu possa dirigir os fenômenos morais, a minha inteligência, eu preciso, no mínimo, ser uma consciência. É por isso que Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, obra que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, informa-nos que se trata do Evangelho da Ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da religião e restaurar o messianato do Cristo em todo o nosso planeta. E nesta obra está muito claro que a batatinha que estamos comendo agora vai ser parte da nossa consciência amanhã, já que tudo cresce, tudo evolui. E na questão 560 parece que narra o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo, que hoje significa cosmos no plural, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E amanhã no seminário falaremos pelo menos de como presidir a mastigação, que a maioria de nós não sabemos nem mastigar. O que acontece na mastigação. Nem precisa falar o resto. E a maioria de nós desconhecemos, porque vamos falar de alimentação e autocura, lembrando e homenageando Hipócrates. Se o espiritismo existe de todos os tempos, creio que Hipócrates também era um desses espíritos que trouxeram algum conhecimento. Porque os que Allan Kardec anotou, muitos eram livres pensadores, outros santos da igreja, não é isso que vemos na codificação. Juntou-se os fragmentos esparsos e em Hipócrates vemos que seu alimento seja o seu único medicamento. E bastaríamos ler, estudar Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, onde nós vamos detectar pela informação que nós podemos criar átomos, com eles combinados alimentos ou medicamentos, ou veneno, se quisermos, por nossa vez. Mas hoje nós queremos render uma homenagem a André Luiz, a esse missionário divino, que mesmo não acreditando em Deus quando aqui esteve, hoje é um servidor fiel do arquiteto cósmico, do Cristo como governador supremo de nosso planeta. Como Deus nem o Cristo não precisa que acreditemos neles, mas eles acreditam em nós e esperam nosso tempo para que assim ocorra. E isso ocorreu com André Luiz, e vamos ver as obras que gostaríamos de analisar, é a que consta nessa coleção. Embora aqui mostra 16 obras, 13 são consideradas obras que ele desenvolveu o pensamento científico. A obra Desobsessão, a Conduta Espírita e a Agenda Cristã, elas estariam fora dessa série, mas não vamos deixá-las fora, mas vamos acrescentar pelo menos mais uma, Sinal Verde, só com algumas reflexões, para que nós possamos depois pesquisar
meditar, reflexionar, questionar ao próprio André Luiz se tem sentido o que ele narra nessas obras. Em Sinal Verde ele diz que a vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Ou alguém nos obriga a escolher? Alguém nos obriga a pensar, a raciocinar, a tomar decisões? Tem algum lugar que está escrito que Deus obriga, Ele pune, Ele castiga, Ele impõe, Ele exige? Ou o amor nos convida vezes incontáveis? Só que parece que tem uma outra prima irmã do amor, chamada de dor. Parece que ela não traz convite. Traz? Para mim não trouxe. Eu exijo que você mude, ou eu não saio daqui enquanto você não mudar. Porque é o que ocorreu comigo. O amor me convidou vezes incontáveis. E eu pude perceber quanto é difícil estragar esse equipamento que gastou 3 bilhões e 800 milhões de anos para ser construído. Agora, para reorganizá-lo, alguns segundos bastam. Mas, segundo André Luiz, para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, disciplina e devotamento, abnegação, serenidade. Agora, para destruir, basta o golpe. E Emmanuel narra que uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem de máquina sensível. Bilhões de células são dilaceradas só com um odeio giló. Não tem pessoas que dizem que odeiam os alimentos? E eu fico pensando, o que esses mocinhos fizeram para essa pessoa odiá-los? Então, a vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Eu escolho pensar, sentir, falar e agir. E cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Então, Allan Kardec, na questão 642, ele questiona qual seria a causa do nosso sofrimento. Basicamente, a resposta é que não precisamos apenas não fazer o mal, mas é necessário fazer o bem. E como se interrogando de novo na questão 975, para ampliar o seu próprio pensamento, lá tem uma síntese mais ampla da mesma questão. Nós sofremos basicamente pelo mal que fazemos, fruto da nossa ignorância, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal do qual somos causa voluntária, nós não fazemos, mas insuflamos outros a fazerem, e pelo mal que resulta do bem que deixamos de fazer. E quando analisamos a questão 918 do Livro dos Espíritos, só no primeiro parágrafo da dissertação, após a resposta, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não o que conhece. Porque se fosse conhecimento, Paulo de Tarso já afirmara: por mais que eu fale a língua dos homens, que eu conheça e domine todas as ciências, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas, e que eu fale a língua dos anjos, que eu domine também a ciência espiritual, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adianta. Então ele estava narrando que não era apenas conhecimento. E mais tarde ele narra que por mais que ele doasse tudo o que tivesse, e entregasse até o seu próprio corpo para ser queimado, a benefício dos seus semelhantes, se não tivesse amor ou caridade, de nada adiantaria. Por isto, o teólogo Huberto Rohde sintetiza, relembrado por outro teólogo espírita, Carlos Torres Pastorino, no artigo Evolução e Merecimento, numa revista com o mesmo nome, mas não é a da época de Kardec, chamado Allan Kardec.
não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos que nos faz evoluir. É o que nos tornamos na ação é que nos faz evoluir. Não é a sopa, nem a cesta básica, nem a reunião mediúnica, nem a bioenergia no passe, nem a magnetização da água. Nada disso nos faz evoluir se isso não nos transforma na ação. Porque Allan Kardec foi muito claro em A Gênese, no capítulo 14, quando informa-nos que nós vamos gravar nestes fluidos, quer seja na coleta dos alimentos que vai compor a cesta, que nós vamos usá-los, ou em qualquer tarefa que venhamos a fazer, nós gravamos neles as nossas virtudes, as nossas paixões ou os nossos vícios. Está lá no capítulo 14 da obra A Gênese. Então, se percebermos desta forma, vamos encontrar em outros autores, a partir de Kardec, na obra Viagens Espíritas de 1862. Caridade é a sublimação da personalidade. Para Emmanuel, dever é alimentar quem tem fome. Caridade é libertá-lo da dependência. Dar a ele os meios para que ele adquira o próprio alimento. Vestir o nu é um dever. Vestir-o de novas ideias à luz dos nossos exemplos pessoais é caridade. E assim vários autores, até chegar em Joana de Ângeles, e fala que hoje, para nós, caridade é a autoiluminação. E a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E não a preocupação após com as reuniões mediúnicas, mas sim com as tarefas que a soberba, que a vaidade rejeitam, recusam, e por meio dessas tarefas, lavar o banheiro, fazer a limpeza física mesmo dessa casa, e várias outras tarefas simples, é que nós vamos manter a sintonia com o plano espiritual, porque Kardec não apenas falou em 1859 que a era do fenômeno já havia passado, da curiosidade, que o da filosofia já havia chegado, do estudo profundo das forças e das leis, e o da moral já estava chegando. E em 62 ele já achou grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava a esses espíritas era a vivência da caridade, ou seja, a autoiluminação, como está nesta obra, e relembrado por Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a médio iluminada, como se relembrando Kardec, e isso para Kardec foi motivo de grande satisfação. Então, as obras que eu vou deixar hoje, ou vou falar menos, seria Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão. Mas não vou deixá-las fora de tudo. Na Agenda Cristã, se eu pudesse tirar 2 fragmentos e se colocá-los na prática, eu posso esquecer a obra na estante. Indivíduo algum fugirá à experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. Só isso bastaria. Então, indivíduo algum fugirá à experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender em todas as partes a presidir todas as coisas. Conhecimento teórico não nos concede experiência. Nós colocamos no livro que o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Só que a experiência é vida atuando em perpétuo dinamismo em todas as dimensões. Agora, a vida é a ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. E razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição, e assim vai. Ficaria também com esse outro fragmento. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Então não percamos nosso tempo a dar ibope para aquilo que não nos interessa.
Se eu não quero ser enfermo, para que falar de enfermidade? Precisamos saber tudo a respeito da saúde. Conheço muitos amigos que perdem tempo, dias e noites, quando acometidos por algumas enfermidades, querem saber tudo sobre elas. Desculpem-me, eles. Lendo André Luiz, Ação e Reação, Lição, Sanções e Auxílios, nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias de variada ordem, mas nascemos com todos os antídotos para superá-las todas. E eu posso ampliá-los pela oração, pela meditação, pela minha transformação moral, pelo serviço dedicado ao meu semelhante, segundo o que lá consta. Já que na obra Entre a Terra e o Céu, ele narra que um dia o homem ensinaria ao próprio homem que a cura de todos os nossos males residem em nós próprios. Já que em Missionários da Luz ele já afirmara que não é função deles, os espíritos, curar-nos. Cada um deve ser o médico de si mesmo. Eles podem nos auxiliar, nos orientar, nos esclarecer, mas não cabe a eles improvisar recursos. Porque na obra Evolução em Dois Mundos, ele narra que cada um de nós trazemos uma fonte inesgotável e inestancável da energia que necessitamos, o que nós chamamos de bioenergia. E em Missionários da Luz, pela oração, nos ensina como movimentar esse oceano, mobilizando as próprias potências, realizando o trabalho de inexprimível significação. E em Mecanismo da Mediunidade, ele relembra como se não tivéssemos lido ou até esquecido. Queiramos ou não, cada ser traz em si a fonte inesgotável das próprias energias. Conduta espírita. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Então ali pode estar a causa, mas não vai solucionar o presente. Lembrando a Albert Einstein, com a mesma ideia que eu criei o problema, eu não consigo resolvê-lo. Eu vou precisar expandir a minha consciência e ter uma visão diferenciada para que isso possa acontecer. Foi por isso que Allan Kardec recomenda-nos, no Livro dos Espíritos, na questão 628, quando buscarmos o conhecimento de alguma coisa, não desprezarmos nenhum segmento, porque há em todos eles, filosóficos, científicos e religiosos, germes de grandes verdades. E em um Livro dos Médiuns, nos recomendando a ler de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único autor, nem a um único sistema. Na obra A Gênese, narra que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. E se um dia a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica-se esse ponto. Se a ciência trazer novas informações, ele as acata, porque diante de fatos não existem argumentos. Obra Desobsessão. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. E neste momento, André Luiz estava nos aconselhando a sair fora dos arraiais da própria doutrina, buscar informações principalmente, por que não de anatomia, de fisiologia, já que somos médios, estamos intercambiando recursos e temos uma fisiologia e uma anatomia a entender, pelo menos da mente ao físico, porque são os plasmas, ou o plasma de nossas células, o nosso ectoplasma é que vai fornecer o elemento à assistência dos nossos irmãos necessitados. E se percebermos, essa informação dele pode ser absurda, mas vai em Leon Denis.
pelo menos na obra No Invisível, antes de começar o conteúdo, nós vamos encontrar a informação mais ou menos assim. No Congresso Espírita de 1888, em 11 de setembro. Por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não deveremos ficar limitados a ela. O mestre assim nos recomenda. O mestre que ele estava falando é Kardec, porque Leon Denis era fidelíssimo ao pensamento, à obra de Kardec. E eu não sabia que tinha um outro que contribuiu mais do que ele. Ele considerado o apóstolo do Espiritismo. Porque Kardec conheceu a doutrina com 50 anos. Leon Denis com 17, 18. Mas ele mesmo narra, Gabriel Delane nasceu espírita e deu a vida inteira pelo Espiritismo, com sofrimentos atrozes pela causa e pela expansão do pensamento do nobre codificador. Então vamos lembrar, antes de começarmos ainda a viagem nas 13 obras, e pedir a licença para usar este mecanismo em nossa fala. Então, na obra No Mundo Maior, na lição Mediunidade, André Luiz nos lembra: consideremos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição. E mestre como mestre e doutor Jorge Andréa, com mais de 50 anos, mais de meio século, participando de reuniões mediúnicas, a sua própria esposa, médio de passividade, que dava passividade. Hoje, na obra Segredos do Espírito, ele narra: estamos na era da intuição, onde nós, os médios, seremos mais ativos do que passivos. Por isso, vocês presenciarem o quase desaparecimento da psicofonia em nosso planeta. E dirigentes apegados ao fenômeno estão desesperados, e médios em depressão achando que parou de produzir. Os tempos são outros. A mediunidade é 24 horas por dia. As reuniões mediúnicas têm o seu contributo benéfico, mas o mais importante é que sejamos médiuns, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos flexíveis e dispostos a auxiliar todos os seres onde quer que nos encontremos. Porque é na fila do banco onde nós encontramos aquele moço, aquela moça que está indo tirar o dinheiro para dar cabo à própria vida. É lá que precisamos do intercâmbio com os espíritos, se não tivermos as informações, para mudar a situação. E não somente na reunião mediúnica, que nós louvamos. Para quem estuda e sabe o que está fazendo. Para quem gosta do fenômeno, não achamos muita graça, não. E, infelizmente, a maioria que quer trabalhar com a bioenergia e com as reuniões mediúnicas não gostam de estudar. Pelo menos para as minhas bandas, lá nas Minas Gerais somente. Um caminho oculto que eu enxerguei por esta visão intuitiva nas obras de André Luiz. Creio que todos vocês já enxergaram, mas a minha ignorância é tamanha que só agora pude enxergar. Então, começando pela obra Nosso Lar, nós percebemos nessa obra, ao chegar no plano espiritual, ele narra: eu não preparei órgãos para viver a vida nova. Vemos a veneranda dizer: nós podemos criar ideias de bem ou de mal. E uma vez criando-as, somos obrigados a manter e nutrir a nossa própria criação. E nós sabemos que as ideias que nós estamos elaborando agora, fruto da junção dos nossos pensamentos, que são emanações de nossa consciência, elas podem transformar-se em átomos, ou em hormônios, em mensageiros, que é o título da segunda obra. Então, após criar este lar, fruto, segundo ele, naquele momento, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Mas a doutrina avança, e hoje, quase a idade do universo tem o psiquismo humano, e não apenas 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ele narrava: começamos o sistema nervoso, a construção do mesmo nos crustáceos. Joana de Ângeles, Iluminação Interior, a obra. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Começamos na clorofila,
na intimidade das algas oceânicas. Então as informações vão surgindo, os véus vão se descortinando, e nós percebemos que esses pensamentos, enriquecidos pelas nossas emoções, são eles que geram os hormônios psíquicos, e mais tarde vão transformar-se em hormônios físicos, para gerenciar com mais harmonia, se assim estamos criando-os de forma harmônica. E esses mensageiros que vão orientar o corpo físico hoje, ontem já foram átomos desse próprio corpo. Porque se hoje estão no comando, ontem estiveram na obediência. E sabemos que esses hormônios, expressão do nosso pensamento, das nossas emoções, até de forças instintivas em nós, ao trabalharem no universo orgânico, todas essas forças, sentimentos, emoções que nós estamos aprimorando, vão transformar-se em virtudes, em missionários da luz, em representantes de ideias, de pensamentos, de emoções nobres que vão reorganizar o universo psicofísico. Por isso nós os chamamos de missionários da luz, de virtudes. Mas esses obreiros da vida eterna que agem tanto no físico quanto no universo perispiritual, porque ao passar pela forma física, que integra-se e desintegra-se, integrando os elementos, constitui-se, desintegrando-se na forma, começa a transferir os seus recursos para outras realidades. Percebemos que a partir daí, nós vamos chegar no mundo maior, onde a forma se perpetua, não mais perdemos a forma a partir dos átomos psi. E no livro No Mundo Maior, ele mostra-nos que as células não são simples segmentos de carne, companheiras de evolução, que todas as forças físicas fatalmente vão transformar-se em forças psíquicas. Todos os átomos que participam das moléculas, das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas, quando passam do sistema digestivo, vou falar só de alguns, ao sistema respiratório, deste ao circulatório, do circulatório ao linfático, do linfático ao endócrino, e ao chegar no ápice do sistema nervoso, todos esses átomos, células, moléculas que participam do corpo físico, segundo ele, vão transformar-se em elementos psíquicos. Isso na obra No Mundo Maior. Na obra Libertação, ele mostra que a mente estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria que vai plasmar os impulsos da mente é sempre formada por seres vivos incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Quer dizer, a própria matéria mental é composta de seres vivos. E na mesma obra, ele mostra que a matéria física é um aglomerado dessas forças vivas. São elas que, ao se unirem sob o convite do nosso pensamento, transformam-se no mundo subatômico na composição da bioenergia. No que nós queremos elaborar para reorganizar o nosso universo perispiritual e biológico, por sua vez. Então, se percebermos este caminho dentro de suas obras, e não só perceber, usar disso em nosso benefício, e é o que nós fazemos no dia a dia, é muito fácil reconstruir o nosso corpo físico. Porque se há uma fonte inesgotável de energia em mim, e inestancável também, uma outra muito mais gigante ou gigantesca existe fora de mim. Porque na obra Evolução em Dois Mundos, ele narra que o fluido cósmico universal, ou fluido cósmico ou universal, como Kardec define, é o plasma divino, é o hálito do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram
e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E em nós, e eu pediria a assistência da Jânia a partir de agora, porque se eu tivesse mais 2 mãos, eu faria sozinho. Mas uma tem que segurar no microfone. Nós vamos brincar de boneca, eu e ela. Tira aí, por favor, Jânia. E depois nós continuamos aqui com a nossa telinha. Então, o que ela vai mostrar aqui na primeira bonequinha, nas nossas parceiras de evolução, simboliza o espírito. Eu vou fracioná-lo de forma mais simples. Não vou na visão de Joana de Ângeles. Algo mais light. O espírito é a síntese de todas as nossas vivências, segundo vários autores, e principalmente encontramos em Leon Denis, em Gabriel Delane, mesmo na época de Kardec. Então ele é a síntese de todas as nossas vivências. Na obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles, vamos ver essa informação também. E no livro colocamos isso no capítulo 5. Segura firme aí essa parte. Nós vamos abrir o espírito e você vai tirar a mente, que está dentro do. Embora a maioria de nós pensamos que a mente está fora de nós, não é isto? Joana informa-nos que a mente é uma emanação. Eu diria que a mente é uma emanação, porque ela não sai do, ela está no espírito. Por isso, há algo menor. E se analisarmos nos domínios da mediunidade, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado dentro da mente do Criador. Mergulhado. Aulus, André Luiz. E se a mente é uma emanação da consciência, é justo imaginar com Emmanuel que, se ele narra que o perispírito é uma exteriorização da mente, então o perispírito está dentro da mente e não fora. Pode tirar o perispírito. Isso. Abre um espaço aqui para nós. Põe isso aqui. Então temos o espírito, o nosso veículo de expressão, a mente, e o veículo perispiritual, segundo o que está no Livro dos Médiuns, é o veículo de expressão da própria mente. Ela o cria e por meio do qual ela se expressa. Mas baseado nas informações de André Luiz, o corpo físico é a condensação da energia perispiritual. Portanto, ele estaria dentro do perispírito. E basta lermos Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida, vamos perceber que o corpo físico está totalmente mergulhado dentro do universo perispiritual. E bastaríamos ler uma simples questão, se é que podemos dizer simples, a mais complexa, falando de perispírito, dentro do Livro dos Espíritos, a 257. Que o perispírito seria constituído de princípios vitais, uma energia que existe antes do corpo, átomos aquém do hidrogênio, e de elementos posterior ao corpo, átomos além. Mas lá está mais ou menos assim, ele é constituído de princípios vitais do nosso magnetismo humano, que hoje nós chamamos de fluido vital, e Kardec chamou de matéria inerte, princípios vitais, matéria inerte e eletricidade, que é o nosso considerado o magnetismo humano, porque os nossos fótons, dos nossos elétrons, geram, quando se unem, o nosso magnetismo. Então bastaríamos ver lá que o corpo físico está na linha intermediária, princípios vitais que geram os átomos, fluidos vitais que os unem, formando moléculas, o oceano no qual o corpo físico está mergulhado, e energia vital, que segundo Joana de Ângeles, é a energia que organiza e mantém a vida, o que nós chamamos hoje de modelo organizador biológico. E é justo pensar que o corpo físico é feito de sistemas. E os sistemas, dentro desse corpo, são partes integrantes dos mesmos, do mesmo. E os próprios sistemas são constituídos de coisas menores, de órgãos. Está aqui o sistema.
está aqui os nossos órgãos. Pode ir desmontando. Os órgãos, composto de tecidos, e às vezes mais de um tecido, principalmente o coração, que nós, espiritualmente falamos, 3 tipos de tecidos pelo menos. A ciência até hoje conhece 3 tipos de tecido para o corpo. E a ciência espiritual mostra no coração pelo menos 3 tipos de tecido só no coração. Mas um dia vão reconhecer que a pele não é o maior órgão do corpo, é um sistema, um dos mais sofisticados que eu conheço. E nós percebemos que esses tecidos são feitos de células, coisas menores do que eles. Tem mais um pedaço aí. Isso. Pode pôr o dedinho aí que ele sai. Essas células de moléculas, pode abrir. Tem pelo menos mais uma moléculazinha. Isso. E as moléculas de átomos. Só para que vocês tenham uma ideia, esse átomo, que é o menor, é um aglomerado de forças vivas que nasceu da matéria mental, que origina-se no fluido universal, que nasceu da junção dos princípios inteligentes do universo, que é a matéria-prima do cosmos, o espírito em sua origem. Por isso que André Luiz mostra-nos, na sequência de suas obras, que nós vivemos entre a terra e o céu, a consciência. Porque eu posso expressar parte da minha consciência e gerar um átomo, com a essência da minha consciência, porque não é assim que Deus constrói os universos? A unidade se torna a variedade, conforme Kardec, Gabriel Delane, Camille Flammarion e outros narram, em especial Leon Denis. Então nós vamos percebendo que eu posso fazer parte da minha essência transformar-se em algo tangível e alimentar o meu corpo com o espírito. Porque na obra Revista Espírita diz que a nossa missão é alimentar o espírito com o espírito e o corpo com a matéria, não é isso? Eu posso alimentar o meu corpo com o espírito, com o princípio inteligente do universo. Porque quando eu atuo nos fluidos, segundo o que narra a questão 603 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem os seus órgãos em trabalhar essa energia, assimilam a porção de princípios inteligentes. Para que não haja dúvida, na obra O Livro dos Médiuns, tem fragmentos e Emmanuel expande com a lupa na obra Seara dos Médiuns que o estuda. Quando essa energia chega no cérebro físico, segundo Emmanuel, nós estamos exteriorizando a benefício do mesmo, do corpo, princípios inteligentes ou matéria mental. Então nós vamos percebendo, neste universo onde nós trazemos algo do nosso mundo íntimo para reencarnar no físico, basta ler o Livro dos Médiuns, item 76. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. O pensamento não sou eu, a consciência que me expresso? Eu posso me transformar em mensageiros, hormônios, ou em átomos, o pão da vida, ou a lei que organiza e rege a vida. Foi por isso que nos domínios da mediunidade, quando ele fala da energia do passe, ele conclui, na natureza, tudo é espírito, no santuário dessa natureza. E agora eu posso viver neste mundo de ação e reação. Se eu não me culpo, se eu não me permito punir, se eu não me sinto inferior, porque conforme Kardec, em Obras Póstumas, Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ele nos convida, imagine, calcule a força de um pensamento bem pensado, onde eu estou conectado no mínimo com 26 dimensões cósmicas, porque a ciência assim admite que se não estudar 26 não entende nem os elementos do sistema periódico.
Em cada uma, segundo o maior astrofísico que eu conheço, Stephen Hawking, os universos são infinitos. Só dentro de um universo tem de 120 a 200 bilhões de galáxias. Numa galáxia de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E nós estamos conectados a tudo isso. E Khalil Gibran acreditava nisto e informou-nos, e nós sintetizamos, um único átomo contém todos os elementos da Terra. E foi por isso que André Luiz narrou: se eu tocar num átomo, eu interfiro na estrutura do Sol. Então eu não preciso mudar o mundo, basta mudar-me. A maior dádiva que eu posso ofertar ao mundo é a da minha própria transformação, já dizia Lao Tse. Então, se percebermos agora em evolução em dois mundos, que no mundo dos espíritos, ninguém consegue parar o nosso pensamento. Aqui nós podemos até distrair, não é isso? Ninguém consegue parar. Ou nós o educamos aqui, ou lá alguém vai usar o nosso equipamento. Aqui, acho que quase na maioria das vezes alguém já usa, não é isso? E a gente não percebe que está copiando as ideias alheias. Porque se eu agir na estrutura de um alimento, conforme os engenheiros de alimentos na atualidade, o que Kardec já havia testificado, comprovado e anotado em obras póstumas, que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. E hoje, quando eu interfiro na estrutura dos alimentos, eu altero de tal forma que quando alguém come, eu altero a estrutura do DNA de quem come. Se o DNA é o cronograma organizacional de nossas células físicas, eu posso assumir o comando do corpo de uma pessoa com uma cenoura e curar um dependente químico com o alimento. É o que Hipócrates já profetizava. Ele sabia disso, Kardec estudou magnetismo por mais de 30 anos para entender isto, e hoje nós podemos, a pessoa acreditando ou não, porque no Evangelho está escrito, e nós vimos a nossa palestra de ontem, ninguém resiste ao verdadeiro amor. O ser mais endurecido, ele cede mesmo a contragosto ao toque do verdadeiro amor. E nós, expressando a essência mais nobre de nossa consciência, as nossas virtudes, e interferindo, somatizando com esse oceano de fluidos no qual estamos mergulhados, nós vamos construir, na medida exata, da necessidade do ser a quem desejamos auxiliar, sem violentar a sua consciência, já que a oração, o energismo que nós vamos enviar para o universo do outro é para reerguê-lo e não para fazer por ele o que lhe cabe fazer. Mecanismo da mediunidade. Ele chega à conclusão que, queiramos ou não, temos essa fonte permanente das próprias energias. E eu não vou falar da outra, e eu deixo por conta de vocês, que está lá no final. E a vida continua. Está a reticência, agora cabe cada um ir lá na obra e ver o que ele concluiu. Porque na obra Sexo e Destino ele chega à conclusão que a energia sexual é composta de espíritos. Em Missionários da Luz ele já havia falado quando ele pega aqueles 3 médios desequilibrados. Lembram? Desculpe usar esse nome. O que comia em excesso, o sexo desregrado e o alcoolismo. Lembram? Ele falou ou anotou na obra para o que usava o sexo e achava que ele era dono do corpo. O pobrezinho só esqueceu de um detalhe, que na natureza tudo é espírito. A própria energia sexual é composta de princípios inteligentes do universo. Nós podemos usá-la para criar átomos, transformá-la em bioenergia, reconstruir o nosso corpo. Só que quando nós começamos a direcionar para esse fim, se a parceira, se for o caso do homem, não compreender, porque nós vamos esfriar sexualmente, um dos casos da disfunção erétil, se estamos fazendo com amor, ou se a parceira fizer, se o parceiro não compreender, essa separação não é certa para quem vive comandado pelo sexo.
Mas no nosso caso, chegamos à sublimação de mais ou menos 98% dessa energia. Não necessitamos mais do ato físico, porque descobrimos que os toques, as carícias, a troca de hormônios psíquicos criam laços eternos. A troca de hormônios físicos, às vezes, dependência. Por isso que quando o outro larga de nós, ele levou um pedaço de mim, ficou um buraco, uma cicatriz. Não é isso que nós falamos? Mas não peço que acredite nisso que eu disse. E nem que acredite em André Luiz. E eu posso estar equivocado em tudo que falei. Mas a doutrina dos espíritos nos dá a oportunidade de rever. O próprio Kardec admitiu que não era possível o fenômeno da transfiguração. Não é isso que encontramos na Revista Espírita de 1858? No Livro dos Médiuns continua negando. Como pode um espírito assumir o corpo de uma jovem, ela com 1,60 m mais ou menos, ele ficar com mais de 1,80 m e o dobro do peso? Porque depois, mais tarde, alguém pesou a médium antes e depois. Diante de fatos, não existe evidências, não existe argumentos. E ele refaz o seu pensamento e coloca a informação já na revista de 1868. Que é possível. E não só é possível assumirmos o corpo biológico como espírito desencarnado de alguém e mudar a sua estrutura biológica, como fez Bezerra de Menezes nas superincorporações com Chico Xavier, narrado por Estevão Camolese numa palestra, mudar o corpo da média e colocar barba e tudo, e atravessar paredes após assumir. A gente não atravessa nem porta, mesmo aberta, né? Isso temos medo. E lá eles testificaram que a médium, a sua estrutura biológica estava sendo mudada pelo irmão. Que no fenômeno que nós chamamos, esse sim é um fenômeno de incorporação, se podemos dizer, literalmente. O peso dela dobrava-se e a altura ia para mais de 1,80 m. Era ele no corpo dela. E Kardec ficou confuso. Se alguém faz isso, se ele quiser ficar, e ele pergunta para um obsessor, e o obsessor responde para ele naquele momento, não pense que só para o mal existe a possibilidade, para o bem também. Por isso que Chico estudou também essa situação e conhecia na região de Uberaba alguém que vivia no corpo de outro que havia partido e ele usou apenas a carruagem. Mas não precisa acreditar nisso também, só pense. É hora do intervalo, eu tentei parar o relógio, não foi possível. Na volta vamos fazer perguntas e respostas e depois eu fico com uns 10 minutinhos para fazer a conclusão, ou melhor, um exercício no final de reorganização dos pensamentos, das emoções, da palavra verbalizada ou não, até a reprogramação de nossas células. Paz, luz e muito amor a todos. 20 minutos, então, nós vamos ter um intervalo. Gostaríamos que obedecêssemos este campo, fizéssemos com muita rapidez aquilo que seria o nosso relaxamento físico, psicológico, para voltarmos imediatamente. 20 minutos, vamos reiniciar a nossa atividade.